TV apresenta Pesquisantes. Olá, que alegria ter você aqui conosco no programa Pesquisantes. O programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. Aqui, educadoras e educadores mostram, discutem e divulgam as suas pesquisas. E você, nosso telespectador, nossa telespectadora, assistirá a programas com uma gama de assuntos que interessam a sociedade. Sim, a educação faz pesquisa e produz conhecimento. Esse programa é uma realização da Educa TV em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Campinas. As matérias veiculadas aqui comporão um importante acervo das pesquisas desenvolvidas pelos educadores e educadoras, em especial da rede pública de ensino. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Renata Lanza, que desenvolveu em sua pesquisa de doutorado o tema Conjunções entre Escola e Cinema, pesquisa e intervenção em 2 escolas da Rede Municipal de Ensino de Campinas, defendida em 2015 na Universidade de Campinas, a Unicamp. Renata, seja muito bem-vinda ao Pesquisantes. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito contente que tem essa programação agora na Educa TV. É um prazer estar com vocês. Uma satisfação, viu? O Educa TV cria essa ferramenta, esse canal de comunicação com a sociedade, com o professor, com os pais, para que compreenda e perceba que os professores que estão ali atuando em sala de aula também produz, além da sua atuação, produz muitas pesquisas. E você, uma pesquisadora que tem uma trajetória. Então, antes de ser professora, você tem uma trajetória. Gostaria de conhecer um pouquinho a sua trajetória como professora e também como pesquisadora. Bom, eu ingressei na rede em 1998 e logo eu percebi a necessidade de trabalhar tecnologias na sala de aula, porque eu achava que era um pouco distante e recém-saída da faculdade, eu percebi que era importante os alunos estarem em contato com a tecnologia. E nesse movimento eu fui fazer o meu mestrado e levava os alunos para informática, né? Só que eu percebia que era um conteúdo já pronto, que eu precisava ir além de estar explicando só tecnologia, fazer planilhas, cálculos na sala de informática, ou criar textos. Nesse movimento eu iniciei num projeto de extensão com o professor Carlos Miranda da Unicamp, que previa a exibição de registros em vídeos no cotidiano escolar. Então a gente ia gravar, né, situações da escola para refletir sobre aquelas imagens. Então esse projeto durou 3 anos e foi muito importante, porque a partir dele, desse projeto de registrar o cotidiano escolar para pensar a gestão da escola, possibilitou que eu fizesse meu projeto de pesquisa para o doutorado, que é cinema na escola. Então, o aluno, ele ser autor, né, das imagens, ele produzir e criar. Mas antes de até chegar ao doutorado, eu gostaria que você contasse da tua trajetória formativa. Então, para as pessoas entenderem, formou-se em quê, se você depois... Porque nós sempre contamos que o processo de constituição do pesquisador, né, ele se dá nessa trajetória que ela está em diversos momentos, no lato sensu, no stricto sensu, na especialização, no mestrado, na graduação. Então, conta um pouquinho. Eu iniciei como professora nos anos iniciais, porque eu fiz magistério. E após terminar o magistério, eu fiz licenciatura em matemática na PUC. E daí eu pensei, né, em estar trabalhando com adolescente, que eu me identificava mais, né, com os alunos dos anos finais do ensino fundamental. Então, nesse processo, era muito importante a gente ter as matérias matemática aplicada à computação. Então, eu via isso na faculdade e eu queria trabalhar com os alunos, né, todo esse processo também. Então, eu iniciei na minha carreira profissional no Estado e na prefeitura também, né? E nesse movimento que eu vi, assim, a necessidade de estar estudando algo assim que não era suficiente só o seu trabalho na sala de aula ter uma licenciatura.
é importante a formação contínua, você está sempre estudando algo, pesquisando algo. Nesse movimento eu estudei o currículo, né, as questões da tecnologia, porque que os alunos estavam excluídos, né, desse movimento tecnológico. Então eu fiz um resumo da história da educação no Brasil para chegar nesse momento da tecnologia. E você, antes de chegar no seu doutorado, o que você estudou na especialização e no mestrado? No mestrado eu fiz a história do currículo, né, de educação, relações econômicas e tecnologias. E daí eu pensei que as escolas onde eu trabalhava, no caso seria escolas na periferia da cidade, do estado, da prefeitura, e que elas estavam assim longe das questões tecnológicas. E por que era importante ter a tecnologia no cotidiano escolar? Então ela está presente, então é fundamental a gente também, quando está na educação, a gente estudar a história da educação, né? Porque a gente começa a entender muitas coisas assim que estão presentes hoje na escola, né? Quando você fala da distância, né, da tecnologia, geralmente hoje nós temos as ferramentas, as diferentes ferramentas que são os celulares, os tablets, os computadores, a própria TV, mas isso há 2 décadas estava bem distante dos nossos alunos, né? E de que maneira você encontrava uma forma de atuar com eles, utilizando o que a escola possuía? Então, naquele período as escolas, elas tinham salas de informática. Então, computadores que usavam o programinha Logo. Então, era uma forma que a gente tinha de usar, né, o computador com os alunos. E o que era possível fazer? Não tinha acesso à internet na época. Então, a gente trabalhava muito planilhas, cálculos, elaborar textos, desenhos também era possível fazer na sala de informática. Toda a escola era um projeto, né, da prefeitura de instalar salas de informática. E daí tinha esse espaço que hoje muitas vezes foi desativado porque chegaram outros equipamentos, né? Mas nem celular a gente não tinha quase acesso, né? Os alunos não tinham acesso. Em 1998, o celular algumas pessoas já tinham no Brasil, mas era mesmo o computador com os programas básicos que a gente usava. E como o celular, o cinema, entrou na sua vida como pesquisa? O cinema, ele está presente na minha vida desde a infância, que eu assistia muitos filmes com os meus pais. E ele fazia filmes com as filmadoras antigas e eu gostava muito, né? Principalmente porque era um momento que a gente estava reunido, estava junto, né? E conversava sobre as imagens vistas, os filmes. Então a gente assistia e depois conversava sobre o que a gente assistiu. E era um momento assim acolhedor, o ver e principalmente o conversar sobre os filmes. Pelo meu interesse com filmes desde pequena, comecei a fazer o projeto de pesquisa da FAPESP, registro em vídeo no cotidiano escolar. E daí era filmar a escola e pensar formas de ter uma melhor gestão do espaço. Então, como pensar o espaço escolar a partir do registro em vídeo. Foi bem interessante, a gente ficou 3 anos nesse projeto, mas a gente vê que o registro em vídeo ele é simplesmente um registro do cotidiano, que poderia ir além do registro. Pensar o cinema como arte. Então, pensar assim, você criar enquadramentos, você pensar num roteiro, criar narrativas. Então, sair só do registro em vídeo e dar um passo a mais. Pensar o cinema, de fato, na escola. Aquele período 2010... existia poucos estudos ainda de cinema na escola. Então foi um desafio muito grande. E daí eu me aliei ao Grupo Olho, coordenado... O que é o Grupo Olho? O Grupo Olho é um grupo de estudo, laboratório de estudos audiovisuais da Unicamp. Era coordenado pelo professor Milton de Almeida, tinha os professores Carlos Miranda, Venceslau, Antônio Carlos.
e trabalhava o cinema na escola. Aliado à parceria com o Grupo Olho, a professora Adriana Fresquet, da UFRJ, veio apresentar um seminário na Unicamp e apresentou para nós a Rede Kino, que é a rede latino-americana de audiovisual. Daí prontamente eu me identifiquei, me incluí nessa rede, fui assistir seminários no Rio de Janeiro. Então é assim, algo que eu percebi que era um grupo de pessoas que estavam pensando cinema e que poderia ter uma outra possibilidade de trabalhar filmes na escola. Então é muito importante a gente ter essa rede de contatos. Então, tanto no Grupo Olho, com diferentes professores, como esse diálogo com os professores do Rio de Janeiro, da Rede Kino, que está espalhado no Brasil e fora do Brasil, porque o cinema ele não faz parte da formação inicial de um curso de licenciatura ou da pedagogia. Então é importante que o professor que tem interesse em trabalhar com o cinema, ele busque formas de estar trabalhando com os filmes na sala de aula. Porque é fundamental a gente pensar o cinema não como um conteúdo didático, mas uma forma estética e política de apresentar as imagens para os alunos. Renata, muito interessante. No próximo bloco, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós, para o público de casa, sobre os principais teóricos, aqueles que ajudaram você a produzir a sua pesquisa. Você de casa, aguarde um pouquinho. Logo mais, tem mais pesquisantes aqui no Educa TV. Educa Acontece, as notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Estamos de volta com o programa Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. E hoje nós estamos com Renata Lanza, professora doutora, e abrilhantando aqui nosso programa. No bloco anterior eu pedi para que você trouxesse para os nossos espectadores e espectadoras um pouquinho do seu referencial teórico, aqueles que ajudaram você na sua condução da pesquisa de doutorado. Então, fale para nós quem são essas personagens, né? E de que maneira elas ajudaram você nessa condução da sua pesquisa. Sim, comecei meu projeto de doutorado pensando o cinema como arte. Nessa perspectiva, um dos meus referenciais teóricos foi Alain Bergala, da Universidade de Paris, que ele foi assessor do ministro da Educação da França, e ele fez um projeto que envolvia o cinema em todas as escolas da França. Além do Alain Bergala, Adriana Fresquet, professora da UFRJ, que trabalha o projeto do CineAD, Aprender e Desaprender com o Cinema. O professor César Milhorim, da UF, Universidade Federal Fluminense, que ele estuda dispositivos pedagógicos, e ele fez um projeto Inventar com a Diferença. Além desses professores, os professores do Grupo Olho da Faculdade de Educação, que trabalha as imagens, o cinema, a fotografia, né, na escola. Interessante, é muito importante as pessoas saberem que quando você pesquisa, tem que partir nunca começa do zero, sempre parte de algum lugar. E aí eu quero te chamar um pouco a atenção, porque tem métodos de pesquisa. E o seu método, ele tem um caráter diferente. E ele traz uma forma que é a pesquisa e intervenção. E aí você já deixa isso claro, inclusive no título da sua pesquisa, em 2 escolas da rede municipal de ensino de Campinas. O que seria pesquisa e intervenção? Explica isso com palavras que possamos aí compreender. Pesquisa e intervenção é você agir no meio. Então, o aluno,
está trabalhando o cinema na escola. O cinema não faz parte da escola, então ele está intervindo no meio. E uma forma dessa intervenção, ele debater e refletir sobre o espaço que ele estuda. Então ele está fazendo uma intervenção porque ele está trabalhando em um lugar que não é próprio dele, né? Que não, a escola não foi feita como uma escola de cinema, foi feita para estudar. Então, como fazer o cinema na escola? É necessário que se tenha tempos e espaços para desenvolver essas atividades. Felizmente, a prefeitura, ela disponibiliza horas-projetos para os professores desenvolverem essas atividades. Eu mesmo utilizava 4 HPs, horas-projeto, para desenvolver no contraturno dos alunos essas intervenções. Então, eu gravava nesses HPs, depois eu assistia até durante as aulas, como forma de debate com todos, né? Mas é importante que tenha esse espaço, né, de trabalho fora do horário de aula, porque muitas vezes nós temos os planos de aula, os nossos conteúdos, as nossas diretrizes, então é importante que se tenha esse período, né? Que tenha esse projeto, porque o cinema, como eu já disse, ele não faz parte do universo escolar. Então, como introduzir o cinema na escola? A partir de projetos. O que você conseguiu encontrar na sua pesquisa, a partir dessas 2 escolas, como salutar, positivo, as dificuldades, que poderia servir de parâmetro, de modelo para outras unidades de escolas públicas e privadas? Então, é muito bacana porque o criar, o fazer filmes na escola possibilita movimentar pensamento, questionar o mundo. E o que é a educação se não questionar o mundo? Então, você interrogar, você perguntar, você refletir. Então, isso tudo é muito importante, deveria fazer parte de todo o plano escolar. Mas dentro desse trabalho de pesquisa, paralelamente, né, existia um grupo de educadores que começaram a desenvolver trabalhos com cinema, inclusive criaram uma amostra, né? E posso falar que orgulhosamente fiz parte desse processo. Conte um pouquinho para quem está em casa entender o que a pesquisa resulta, inclusive, em ações práticas. Em Campinas, resultou em um programa. Exatamente. O professor, ele faz um trabalho isolado na sala de aula. Então, é importante que as ações desenvolvidas na escola sejam pensadas coletivamente. Nesse movimento, um grupo de professores e de especialistas na educação, que foi o caso do coordenador pedagógico Wellington, você estava na gestão escolar, professora Roseli de Artes, professora Dilma, eu, criamos uma mostra de cinema estudantil, com o objetivo de reunir essas ações que são feitas isoladas na escola e mostrar que é possível fazer cinema na escola. Então é fundamental o professor não trabalhar sozinho, ele ter esse espaço e trabalhar junto com os pares. Então encontrar os colegas, ter grupo de estudo sobre cinema, ter cursos, como a gente ministrou cursos de cinema, porque não faz parte da nossa formação inicial. Então, a gente vai lá buscar e estudar junto, né? Isso é fundamental e é muito importante que a rede ela favorece esse tipo de trabalho. Hoje a rede municipal de Campinas, com essa experiência do programa, contar um pouquinho a história do programa, quantos anos já tem o programa, ou quando ele foi criado, e dizer como é desenvolvida essa atuação do programa, bem como as ações que o programa desenvolve, né? Que isso é interessante aí para que outras, como o canal é aberto, ele atinge inúmeras cidades, atinge inúmeras redes. Isso é importante para que esse exemplo de Campinas, da Prefeitura Municipal de Campinas, da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, possa aí servir de inspiração para outras unidades, outras instituições, outras redes. Exatamente. A partir da mostra de cinema estudantil, a gente viu a potência que tinha o cinema na escola. De acordo com a Lei 13.006,
de 2014, que previa a exibição de filmes nacionais nas escolas públicas, foi instituído o programa de cinema, numa resolução em 2016, para ter a formação, cursos, oficinas, dar continuidade à mostra estudantil, que daí surgiu a mostra Quino Estudantil, então uma outra possibilidade das escolas apresentarem seus filmes e uma forma de se trabalhar em rede, né? Que tem essa possibilidade de trabalhar o cinema na escola. É importante que tenha assim, políticas públicas que favoreçam e disponibilizem para o professor o tempo, os cursos, né, as oficinas, seminários, para desenvolver essas atividades. Sim, sim, muito importante. Então, o trabalho de pesquisadora, né, certamente te gera um monte de desafios, vários, inclusive, aí, dificuldades no seu trabalho, até também prazer. Gostaria que você contasse um pouquinho dessa trajetória de pesquisa aí, o que você tem de memória de algo positivo que tenha acontecido no seu trabalho nas escolas. Positivo, eu vejo assim, que o meu trabalho não é mais isolado, não é eu e meus alunos na sala de aula. Hoje eu penso de forma assim, coletiva, então acho fundamental trabalhar junto com os outros professores, com a gestão escolar. Além disso, o trabalho em rede também, você encontrar seus pares nos cursos, nas oficinas, trocar informações, ideias, a possibilidade que a gente tem, que a prefeitura oferece, da gente participar de seminários fora da cidade. Nesse movimento eu apresentei o projeto Registro em Vídeo em Portugal, na Universidade de Gaia. Então é muito importante esse movimento da gente continuar estudando. Além disso, anualmente a gente vai para o Cineop, que é a Mostra de Cinema de Ouro Preto. E lá tem um espaço para educadores trocarem essas experiências, apresentarem seus projetos, assistir filme. E também tem um outro projeto do Cineop, que é o Cinema de Arquivo. Então é importante o professor estar nesse movimento, estar sempre estudando, porque as coisas mudam rapidamente, então a gente está em constante formação. Muito interessante o que você está nos dizendo, mas nós precisamos fazer um intervalinho. Então, no próximo bloco, eu gostaria que você contasse o que você está estudando, quais são as suas próximas pesquisas, o que está acontecendo em andamento. E você de casa, aguarde um instantinho. Fica aqui na Educa TV. HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Estamos de volta com o programa Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. E no programa de hoje, nós temos o prazer de receber a professora doutora Renata Lanza. Renata, no bloco anterior, nós falávamos sobre o que você está fazendo ou quais são suas pesquisas em andamento ou prestes a acontecer. Por favor. Eu sou professora efetiva da Escola Nísia Floresta. Atualmente eu trabalho no Cefortep, no programa de Cinema e Educação. Esse trabalho possibilita que eu acompanhe os cursos que a gente desenvolve durante o ano. Então, são 6 cursos, um deles é realizado pelo professor Venceslau, do Grupo Olho, da Faculdade de Educação. E nesse curso a gente está trabalhando dispositivos pedagógicos. Então, a gente trabalha como estudar o território, o lugar, com as imagens. É muito interessante porque o professor Venceslau usa como referencial teórico o professor César Milhorim, como eu já falei, da UF, Universidade Federal Fluminense. Então, é muito interessante porque, ao mesmo tempo, eu trabalho e estou estudando, aprofundando meus estudos em relação às imagens na escola. Isso possibilita que eu pense o cinema como rede
e dessa forma pensar em políticas públicas, como o cinema pode envolver toda a rede, como ele pode ser uma inspiração para que outras redes municipais ou estaduais também incluam o cinema como proposta pedagógica nas escolas. Bastante interessante, viu? Isso é super rico. Sempre digo que o celular, ele pode ser um grande aliado do professor, do trabalho docente. É isso, professora? Sim, exatamente. Hoje facilitou muito, né, a democratização dos aparelhos celulares. Todo mundo tem um celular simples ou sofisticado, então é possível realizar essas imagens na escola. Mais que realizar as imagens na escola, um outro motivo que é legal trabalhar o cinema na escola é o debate e a discussão. Porque a imagem sozinha, sem você interagir com o outro, ela pode ser morta, mas você debatendo, se colocando no lugar do outro, ela é muito potente. E esse que é o objetivo da educação, né? O encontro, né? Você possibilitar outras aprendizagens com o olhar do outro também. Como diria Bergala, a alteridade, né? A hipótese de alteridade que ele trabalha com o cinema. Muito bom, muito bom mesmo. E muito interessante que em 2023 teve já a 13ª Mostra Estudantil de Cinema de Campinas, né? Exatamente, já estamos na 13ª edição da Mostra Estudantil e a cada ano a gente vê mais produções, mais escolas participando, filmes inovadores e criativos. Então a gente percebe que realmente o cinema deve fazer parte do cotidiano escolar. Extremamente rico essa sua contribuição. Bom, estamos chegando numa etapa final aqui do programa, que é uma etapa de deixar a pesquisadora e conhecer, fazer um raio-x com o nosso entrevistado, entrevistada. E aí gostaria de pedir essa permissão de poder fazer isso com você agora. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bem. Renata Lanza, qual a sua primeira lembrança de escola? A minha primeira lembrança, basicamente, é no primeiro dia de aula, na primeira série, que eu cheguei na escola e entrei numa fila. Não estava entendendo nada, entrei lá no 3º lugar. E daí fiquei aguardando a professora chamar. E aquilo ficou na minha memória, né? Porque eu tinha que ficar numa fila. Mas essa é a minha primeira lembrança de escolar. Uma regra. Quem foram seus mestres, professores que marcaram sua trajetória? Bom, eu tive ótimos professores na minha vida. Eu lembro muito da professora da primeira série, aquela que colocou a gente numa fila para depois chamar a primeira série C e a gente se dirigir à classe. Eu tive uma ótima professora na 4ª série. Basicamente eu lembro de todos, mas alguns marcam porque são aqueles que nos desafiam e nos fazem pensar um mundo diferente. Então, eu acho que esse é o objetivo da educação, né? Pensar um mundo com mais oportunidades para todos. Muito bem. Qual o momento mais marcante da sua atuação profissional? O momento marcante é um momento assim que deixou marcas, né? Apesar de trabalhar, dar aulas de matemática, foi durante o projeto de cinema que eu comecei o Cineclube com uma turma do 6º ano e todos falavam ao mesmo tempo e daí eu vi que tinha um microfone na sala e eu falei, agora todo mundo vai falar, mas vai falar quando estiver com o microfone na mão. E daí os 36 alunos falaram naquele dia. E daí eles perceberam que era importante ouvir o outro e também a importância do aluno ter voz, né? Ter um momento ele falar. E não ficar só assim um espaço coletivo que não tem essa possibilidade de conversar. O que te levou a escolher a carreira docente? São vários fatores, né?
E eu lembro bem que antes de entrar na escola, eu ganhei uma lousa e eu gostava de brincar de escola. Então eu colocava os brinquedos como meus alunos. E me sentia muito bem naquele processo. E por que eu ganhei a lousa? Porque eu venho de uma família de professores. Minha irmã é professora, minha tia-avó. Então, eu estou no meio da educação, né? E isso me instigava, eu achava muito bacana, legal, né? E quando você não está na escola, no trabalho, na educação, o que você gosta de fazer? Eu gosto de assistir filme em casa, de ir ao cinema, além de viajar também, é uma outra paixão, né? Então, pensar o mundo com outro olhar, né? Através de filmes e conhecendo outros lugares também. Um livro marcante? O Velho e o Mar. Eu ganhei de uma pessoa muito especial, um professor da Unicamp, e Ernest Hemingway, porque ele é um livro que possibilita que você rompa desafios, né? Então, apesar de você estar sozinho, que a gente nasce sozinho, morre sozinho, então a gente é responsável por toda a nossa formação, a nossa vida. Então é um livro que me marcou bastante, é O Velho e o Mar. Uma frase? Uma frase de livro ou... Pode ser sua. Pode ser um lema de vida, pode ser um mantra, pode ser algo que te conduz, ou que você queira falar agora. Eu gosto muito da frase também do livro do Pequeno Príncipe, você é responsável por tudo aquilo que te cativa, né? Eu acho bacana. Um sonho. Atualmente eu penso em um mundo de paz e amor, tranquilidade e esperança para todos. Educação é? A educação, ela é um processo. Você está sempre em constante aprendizagem. Então, ela não termina nunca. Então, você terminou a faculdade, você procura uma pós-graduação, e daí você procura continuar seus estudos. A gente está sempre em movimento, então é um processo que não se acaba. Renata por Renata? Bem, eu estou sempre busco, né, tá sempre em movimento, em desenvolvimento, buscando me aprimorar, em estudar e buscar coisas novas e um mundo melhor para mim e para os outros. Muito bem. Esse bate-papo foi agradabilíssimo. Gostaríamos de agradecer aqui a sua presença e gostaria de deixar esse espaço para você fazer seus agradecimentos finais. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite. É muito importante porque faz 25 anos que eu trabalho na educação e eu sou muito feliz por ter escolhido trabalhar na Rede Municipal de Campinas. Agradeço muito. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Pesquisantes, um programa que aproxima você do conhecimento acadêmico, o programa da educadora e do educador pesquisador. Agradecemos a presença da pesquisante Renata Lanza. Agradecemos também a sua audiência e aguardamos você na semana que vem. Você é educadora, pesquisante, educador pesquisante da rede pública de ensino, poderá nos indicar a sua pesquisa para um dos nossos programas. Poderá também enviar comentários. Faça isso por meio do nosso e-mail educatv@educa.campinas.sp.gov.br. Você poderá também rever esse e outros programas no nosso canal de streaming, o EducaFlix Campinas, e nas nossas redes sociais. Abraços fraternos e até breve. Educa TV apresentou Pesquisantes.
Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.